muito bem-vindos a mais um Entre Nós. Entre Nós não é apenas um programa, ele é uma ponte. Essa ponte de conexões essas que abrem portas e trazem chaves que muitas vezes não cabem em um post, um currículo ou uma legenda. E hoje nós temos a oportunidade de nos conectar com a minha mentora, empresária, mãe e vamos dizer que uma das pioneiras nesse movimento aqui no Sul, de realmente erguer muitas mulheres para esse movimento do feminino. Mari, é um prazer te receber aqui hoje. E eu já gostaria de te deixar uma pergunta. Como é a Mari quando ninguém está vendo através das telas ali do Instagram, dos recortes, tanto posts quanto os stories? Quem é a Mari? Nossa, uma mulher bem comum, cheia de defeitos. Eu acho que eu vejo mais defeitos do que qualidades. Mas eu acho que eu até sou bem comum no Instagram também. Tanto que uma das tuas colegas de turma, quando eu fui fazer o individual dela, eu perguntei pra ela o que te fez, né, querer entrar para esse ambiente, estar aqui com a gente, entrar pra mentoria. E ela disse, vida real. Uau. A gente vê muito bastidor e quando a gente entra nos lugares a gente se decepciona. E contigo eu vi vida real. Uau, fiquei arrepiada. Porque foi a questão da vida real que me conectou a você. Cheguei no teu perfil no período das enchentes, que a Ana Lisboa compartilhou, né? Essa aqui é a Mari, um dia após a casa ter sido atingida. As fotos mergulhando, a almofada, eu lembro como se fosse hoje isso. Tu muito mais, né? Óbvio. E daí quando eu olhei aquele perfil, tu já movimentando o workshop, tu mostrando as pulseiras, eu pensei, gente, o que é essa mulher? E eu acho que isso, hoje em dia, eu pontuo muito isso nos programas, que a gente tem força de recortes, mas a gente tem uma quantidade mínima, aquele 1 em 1 milhão que a gente comentou, de quem realmente coloca os bastidores ali na tela. Isso sempre foi confortável para ti? Na verdade, sempre foi confortável. Eu faria mais se dependesse só de mim. Tem coisas que não dependem só da gente, né? Depende da família também gostar, né? E eles nunca gostaram muito. Então, aí eu me limito nisso para aquilo que eu posso e que é confortável para eles também, porque não adianta a gente impor algo que não é legal, né? Então, mas há um tempo atrás eram mais fechados. Não gostava. A Lara pequenininha gostava mais, daí ela que estava mais comigo, mas daí cresce e já perde, né? Já perde. Então hoje eu faço aquilo que faz sentido e que eu deixo eles confortáveis também e vou levando no mais leve possível, porque eu acho que nunca tive dificuldade, sabe, de mostrar, mas é isso. Acho dificuldade de mostrar, não lembro até de quando eu comecei, porque eu comecei com a Maria K. E tu sabe que quando eu comecei com a loja, que precisava mostrar os acessórios e tudo mais ali, pra mim era uma coisa assim, tenho que fazer algo para conectar as pessoas, mas era muito natural, sem eu ter um método, estratégia e tudo mais. E eu acho que eu acostumei então, sabe? E hoje eu acho que eu não mostro mais, porque não dá tempo também, é quando tu vê, passou o dia e daí tu, né? Até porque a demanda mudou, né? Mudou e tudo completamente. Conta pra gente um pouquinho, assim, eu sei, e eu acho uma história fantástica, mas compartilha com as mulheres que estão nos assistindo, assim, os pontos chaves desse início da Mari, assim. Como que tudo começou? Tudo começou porque a Mari, eu tava contando a tua história antes pra mim, eu pensando, meu Deus, a gente tem que ter uma visão e um ponto de virada mesmo sem a gente ter consciência nenhuma, né? Então, quando eu casei muito novinha, engravidei, tive meus 3 filhos e nisso acabei indo pesar 120 quilos. Porque fazia aquilo que era preciso, mas não vivia os meus sonhos, não realizava aquilo que a Mari mulher queria. E aí, quando eu decidi que eu precisava emagrecer, porque não era aquela vida que eu queria viver, eu já estava com quase 30 anos, e
E aí quando eu emagreci e usei o primeiro brinco, porque foi a partir do primeiro brinco que eu me tornei empreendedora, né? Eu tive vontade de fazer o meu dinheiro com aquilo e levar aquilo para mais mulheres e que mais mulheres pudessem se sentir bonitas também, que eu me sentia assim quando eu comecei a usar os brincos e a me arrumar melhor. Tu tava contando antes a tua história e eu me lembrei da minha, de como que eu me inspirei pra, tipo, me tornar a mulher do salto alto, porque eu amo salto alto e um brinco, né? E eu ia na casa das pessoas atender, da casa das mulheres, e tinha uma mulher que eu me inspirava muito nela. E eu conto sempre essa história, porque ela tava fazendo às vezes um almoço, um risoto, uma coisa pro marido, pros filhos, de salto alto, toda arrumada, maquiada, cabelo escovado. Eu olhava pra ela e disse: quando eu chegar assim em casa, fazendo comida de salto alto, toda arrumada, eu venci na vida. É o meu sucesso. Sabe quando tu tem que criar uma visão de sucesso? E eu já tinha essa visão quando eu era novinha. Porque quando eu morava, eu não sou natural do Rio Grande do Sul, e quando eu morava em Jacinto Machado, que é a minha cidade natal, eu trabalhei de caixa, de empacotadora num supermercado. E aí tinha uma mulher que passava, uma mulher, a conhecida minha, até esses dias eu estava conversando com ela, e ela passava todos os dias com o cabelo escovado e tudo mais, e eu pensava, meu Deus, quando eu tiver meus 40 anos, essa é a minha visão de vida. Então isso me inspirava, sabe? O belo me inspirava. Né? E para chegar no belo, para chegar a viver essa vida, como que tu vai fazer? Eu não tinha consciência. Hoje, quando tu quer criar uma vida dos teus sonhos, tu vai lá, planeja, né? Faz quadro dos sonhos, num visualiza. clique a gente tem várias opções de como fazer. E aí não tinha, mas hoje para mim é claro que essas coisas me levaram a construir algo, né, com direção mesmo, sem consciência ainda. E quando tu estava contando a tua história, eu pensei, meu Deus, é muito como a gente é guiada, né, por Deus. Muito guiada por Deus, muito guiada por Deus. E quando a gente vê sobre esse ponto de tu pesar 120 quilos, basicamente você não se reconhecia, né? Você olhava no espelho e você não sabia mais quem você era, né? E daí você era mãe, você era esposa, mas não era Mari. Não me reconhecia e eu tinha certeza. Eu não conseguia fazer. Eu fiz cirurgia bariátrica em 2023. 22 de janeiro de 2023. 2023. Eu ia falar, nossa... Não, eu fiz cirurgia bariátrica 22 de janeiro de 2013. Fazem 12 anos. E antes disso, eu tinha certeza que eu precisava tirar aquilo, que é como, sabe, como tu vê uma casca, e eu me via dentro dessa casca, eu sabia que tinha uma vida após isso, só que eu não sabia como fazer, e eu não tinha condições emocionais para fazer uma dieta. Ai, por que não faz uma dieta, né? Bariátrica é fácil? É fácil, é? Vai manter, né, isso 12 anos, hoje é vida normal, tem que manter. Mas eu sabia que aquilo ali ia ser meu ponto de virada, assim, e dito e feito. E eu segurei com todas as forças, assim. Quando eu comecei a emagrecer, comecei a me sentir bonita, comecei a me sentir melhor, autoestima, daí usei o primeiro brinco, aí veio a ideia de empreender, aí comecei a empreender, gostei daquilo, e eu vi que eu tinha jeito pro negócio. Imagina, o primeiro mês vendendo numa cidade estranha que ninguém me conhecia. Eu comecei a postar no Instagram, o que eu fiz? Muito intuitivo, assim, sabe? Comecei a seguir todas as todas as mulheres que, tipo, de salão de beleza, loja de roupa, no Facebook, e ninguém me conhecia. Aí eu seguia, quem me seguia de volta já via as fotos ali que eu fazia em casa mesmo, e daí já gostava, e eu sempre colocava, né? Se você gostar, me chama que eu atendo a domicílio. E aí eu levava na casa das pessoas com hora marcada. Primeiro mês naquela época, que foi 2013, eu fiz a cirurgia em 2014, eu já comecei a empreender. Primeiro mês eu já vendi R$800. Uau! Naquela época era bastante dinheiro. Sem método, sem estratégia, tudo no sentir. Tudo no sentir, na intuição. E aí vi que ele tinha, né, fazer um negócio, e aí a coisa foi acontecendo, assim. Claro, fluindo, eu fazendo o que tinha que ser feito, mas foi acontecendo, e cada oportunidade que eu via, eu ia crescendo e fazendo. Aí veio a primeira loja do lado de casa. Lá de casa não, na verdade a primeira loja eu fiz dentro da minha casa. Eu separei a sala das crianças. Olha isso. Família grande, mesmo assim, separou. Eu separei um pedacinho porque eu precisava de um lugar para expor, porque daí eu tinha muita coisa já, né? E eu precisava ter mais produtos. Aí fiz um pedacinho dentro de casa, ficou... eu conseguia receber as clientes ali, só que o que acontece? 3 filhos pequenos.
pegando as coisas ainda, não? Na sala, a sala continua a sala. Ah, tá. Aí uma parede de madeira, Corredor. as crianças do outro lado. Chegava as clientes, como que foi o barulho? Era vida real. Mas tava muito real. Foi real demais. Tava real demais. E aí briga, criança vendo televisão e briga. Daí eu disse, não vai dar aqui. Porque as minhas clientes sempre foram clientes assim, sabe? Tipo, tinha que ter uma experiência de atendimento. Eu sempre prezei por isso. E aí o meu marido estava reformando um galpão que a gente tinha do lado de casa. E aí eu olhei para aquele galpão e disse, tu podia me dar uma sala ali para eu fazer, né? Eu não tinha coragem de ir pro centro ainda, porque eu não me via ainda pagando um aluguel na época. Aí e ele disse, tá, a gente pode fazer. E aí fiz a minha primeira loja do lado de casa, daí fiz bem bonitinho mesmo. A loja, né, decorada, tudo para receber elas ali. Continuava atendendo a domicílio, mas tinha do lado de casa. E ali eu já comecei a fazer eventos ali, já fazia de tudo. Era muito bacana. Na verdade, ainda porque o espaço tá lá, né? E aí quando eu fui pro centro, foi porque senti mesmo a necessidade, não, agora precisa crescer. E aí, só que eu disse que eu só ia pro centro quando eu achasse um lugar que eu pudesse levar a essência da Mariacá. Porque como era na roça, a minha casa era a última casa da rua, assim, a gente Ponta Arroz, né? E aí, então tinha aquela essência de ter espaço, de ter o pôr do sol e tudo mais. Eu disse, não posso ir pra uma portinha qualquer no centro. E daí eu visualizava, assim, mas que doida, né? Visualizando um negócio desse, vai ter na cidade, pra botar uma loja de acessório. Guria, não é que apareceu? Parece. Aí era um mercado que tinha nessa loja, onde é a loja hoje. Tinha mercado, esqueci o nome agora. Aí tinha um mercadinho e os guri eram bem marqueteiros e tudo mais. E eu comprava no mercado, era super cliente. E um dia os guris assim, o mercado vai fechar. Eu disse, eles estão fazendo marketing, né? Não vai fechar. Aí na hora, a menina que trabalhava comigo disse, lá tinha cara de Mariacá, né? E na hora que eu vi que ia fechar, eu já pensei, né? Ali tinha cara de Mariacá. E ela falou e disse... E eu mandei uma mensagem. Eu disse, não custa, né? Vou mandar uma mensagem. E eles estavam fechando mesmo. E eu disse, agora eu vou ter que pagar o tal do aluguel, né? E aí, só que nessa época eu já estava num desenvolvimento pessoal fortíssimo, assim. Então eu já tinha buscado bastante coisas. Então a coragem já estava... E aí foi ali que foi. E aí eu fui pro centro, aluguei pra reformar, que não tinha teto, não tinha nada. Tive que trocar teto, trocar chão, trocar tudo, porque era uma casa antiga, pra fazer o que a gente tem lá hoje. E a senhora que alugou, ela disse, eu preciso vender porque eu quero me mudar pra outra cidade, eu quero comprar outro lugar. Daí eu disse, tá, eu tenho interesse de um dia comprar, né, mas não, por enquanto não sei. Pois colocamos no contrato, data de compra, e não era obrigada a comprar, mas uma data para poder ter o valor e tudo mais, e ela não colocar a venda para outra pessoa. E a gente comprou o espaço, eu não pago aluguel. Olha isso, que E a gente comprou o espaço. Então a gente pode dizer que uma das chaves da vida é realmente não faltar coragem para acontecer tanto os sonhos, tanto o que a gente manifesta, o nosso sentir, é a coragem? Ou tem mais? Ir com medo mesmo. Ir com medo mesmo. Porque o medo sempre vai estar ali, né? O medo vai estar sempre ali. Até ontem eu li, porque o medo me faz procrastinar. Se tu esperar ele passar, tu vai continuar procrastinando. E quando que começou esse movimento de olhar para as mulheres? Eu acho que desde o primeiro brinco. Porque sempre foi o lema da Mariacá, iluminar o seu poder. E pra mim, se essa mulher estivesse arrumada, se ela estivesse bonita, ela ia estar bem, sabe? Ela ia conseguir dar conta de tudo que ela quisesse, a partir do brinco. E aí, quando veio a pandemia, a gente fazia muito no Instagram, nessa época, né, acorda e se arruma, acorda e tira o pijama. A gente fez uma campanha uma vez na Mariacá, acorda e vai tirar o pijama. Porque daí, tira o pijama, coloca a roupa, se arruma. Era uma campanha de marketing nosso pra vender, né? Porque a gente precisava vender. Mas nisso, conectado ao nosso propósito, que é iluminar o poder da mulher. Se tu fica de pijama dentro de casa, como tu fica? Deus, não tem como. Né? Tu já tem um humor baixo, tu já não, né? Autoestima. Cansaço. E aí a gente estimulava elas a tirar o pijama, se arrumar. E essa era a nossa campanha, foi o que alavancou nós assim na pandemia. E depois da pandemia que veio realmente, né, a Mari mentora, a Mari terapeuta,
foi porque teve um momento que pra mim não fazia mais sentido só usar o brinco. Precisava de algo a mais, estava faltando algo e eu não sabia o que que era, né? Aí foi onde eu comecei a entender que existiam coisas além do que a gente podia ver, que a gente precisava tratar e trabalhar pra gente poder dar os próximos passos, porque eu tinha próximos níveis, eu queria ir mais, só que travava, parava, não conseguia. E daí a tal da procrastinação, por que eu procrastino? Né? Muitas vezes na maioria das vezes ou sempre, é o invisível. E aí eu, incomodada, queria mais, sabia que podia mais, e comecei a buscar pra mim primeiro, né? Você foi lá, te abasteceu, viu que realmente iria trazer muitos resultados e começou esse movimento aqui no Sul. Na verdade, os resultados primeiro foram pra mim, né? Porque eu fui buscar porque eu queria me separar. Porque eu achava que eu não ia dar conta de tudo. Então, quando o relacionamento não estava bom em casa, vou dar um jeito. Eu não queria abandonar a Mari empresária. Aquilo ali pra mim era a visão de mundo perfeito. Mulher empresária, poderosa. E aí então, né, eu vou me fortalecer, vou ficar mais forte pra me separar. Era essa a visão que eu tinha em 2019, antes da pandemia ainda. E aí comecei a buscar, comecei a ver que não era esse alecrim dourado, que eu precisava mudar. A gente estava falando sobre isso antes também, né? E aí comecei a mudar e quando eu mudava, ele mudava junto. E quando eu mudava, ele mudava junto, e daí as coisas iam melhorando. E aí eu vi que eu precisava só descobrir esse invisível, o que eu tinha, né, que mudar dentro de mim, como que eu trabalhava isso. E foi a partir de mim. Eu só comecei a trabalhar com mulheres quando eu já tinha mudado claro que a gente tem muita coisa para mudar, mas quando eu já tinha mudado grandes coisas, já tido resultados significativos para realmente. Quando eu já comecei a viver essa leveza, sabe? Porque antes era tudo muito pesado. Eu fazia muitas coisas, eu nunca tive problema com fazer, né? Às vezes começava, parava no meio do caminho, mas eu estava sempre buscando. Só que era pesado. Era pesado, eu era triste, eu tinha uma dor gigante dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. Por isso que eu digo que o salto alto e o brinco não faziam muito sentido. Porque eu tava ali em pé, linda, maravilhosa, na frente das câmeras. O externo. O externo. Mas pra mim não fazia sentido só daquele jeito, porque daí não era real. Aí quando isso começou a pesar muito, foi onde realmente eu precisei buscar. Não era uma intenção ser terapeuta, ser mentora. Nunca foi. Aconteceu, assim como o brinco não era uma intenção clara, só que é aquela coisa, parece que quando eu recebo algo eu preciso entregar pra alguém. Isso é automático, sabe? Senão vira egoísmo, né? A gente só se abastecer e não compartilhar. Acho que eu me metida, eu quero ver a mulherada toda. Se movimentando. Quando tu tocou ali no ponto de quando tu mudava algo, ele mudava também. Normalmente as mulheres, vamos dizer assim, elas vão nesse movimento de não é o meu marido que é o problema, a toalha que ele coloca molhada em cima da cama, a louça que ele deixa em cima da mesa, mas às vezes são pontos chaves, e eu compartilhei contigo nos bastidores sobre isso em relação ao pai do meu filho. Quando eu comecei a mudar pontos chaves, automaticamente, magicamente, muitas coisas também que eu tanto queria que mudassem, acabaram mudando. Porque a gente toma autorresponsabilidade, né? Pega o que é nosso no sentido de eu realmente preciso olhar para isso. E as relações, elas vão fluindo com mais leveza e tranquilidade. Algumas pessoas vão saindo, outras, né, vão entrando. O que tu acha que hoje, nesse movimento do feminino, ainda falta para ser mais natural e talvez a gente trazer essa leveza do feminino? Eu sei que são várias camadas, que são muitas chaves que a gente tem que olhar. Mas as básicas, assim, ou uma básica que tu olha e pensa assim, ó, se a gente estiver olhando para isso dessa forma, com mais naturalidade, a gente vai conseguir ir um pouquinho além. Eu aprendi bem há pouco tempo isso, porque ao mesmo tempo com tantos movimentos e tantas mudanças, eu ainda não tinha clareza de como fazer esse movimento, mas é aprender a olhar para o vazio do outro e amar ele. Uau! Amar aquilo que ele não tem para te dar. A gente quer que as pessoas entreguem algo pra gente que elas não têm, e aí a gente entra em sofrimento e faz a pessoa sofrer também, porque a gente exige inconscientemente que ele tenha aquilo. E se ele ainda não tem? Pode ser que um dia venha a ter, mas pode ser que não. E aí você vai amar com condições?
Porque, na verdade, a gente também exige esse amor, mas não manifesta em muitos momentos, né? E a gente também tem um monte de vazios, né? Muitos. Só que para amar o vazio do outro, primeiro precisa amar o nosso. Respeitar, pelo menos, o nosso. E a gente faz o quê? Esconde. A gente julga nosso próprio vazio. Agora julga... eu não tenho tempo para olhar para isso. Não. Eu dei outras coisas. E quando a gente faz com a gente faz com o outro. A gente só entrega aquilo que a gente tem. É isso aí, é isso aí. E vamos dizer que hoje, quando a gente vê muitas mulheres se posicionando, eu não vou dizer que com tranquilidade, mas acaba sendo algo mais natural nesse mundo do digital hoje, muitas mulheres se posicionando nos seus nichos, nas suas vozes, né? Hoje tu consegue ver também, eu recebo muito isso de muito do que te trouxeram, o que te conectou àquela pessoa foi a verdade, porque existe muito palco. E um dos propósitos do programa do Entre Nós é justamente isso, que a gente fale do trajeto que trouxe até o palco, não somente do palco, porque a vida é mais de bastidores do que de palco, né? E realmente o palco só existe porque teve muita história por trás acontecendo e se movimentando. Então hoje quando a gente olha para o digital, essas mulheres se posicionando nas suas vozes, você acha que ainda tem muito recorte? Eu acho que tem muito recorte. Mas eu acho que talvez muitas vezes seja a única forma de tu conectar as pessoas, fazerem elas olharem para ti. Porque as pessoas compram aquilo que é bonito, é belo, e muitas vezes o real não é o que realmente vende. Porque as pessoas acham que gostam disso, sabe? Só que daí elas gostam e compram na esperança que vai ser fácil chegar naquele lugar. E quando chega lá, dentro do ambiente, muitas se decepcionam, porque veem que tem muito por trás daquele bastidor. E algumas pessoas pensam, tá, ok, o que foi que aconteceu comigo? Quando comecei a entrar em grandes ambientes. Tá, ok, é assim. E só que no meu caso eu pensei, ela é igual a mim, eu dou conta também. Do meu jeito, no que eu tô disposta a pagar o preço, eu chego lá. Uau! Eu quero chegar naquele caminho, mas eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha maneira, mas eu vou chegar, vou me dedicar e vou chegar. Essa chave virou pra mim dentro de grandes ambientes. E para tu entrar nesses grandes ambientes foi um desafio interno, né? Não é leve, não é tão tranquilo. Não, na verdade, a gente fica pensando, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, será que é pra mim, com tanta mulher incrível aqui e tudo mais? Será que esse é meu lugar, né? E aí tu fica te julgando, te fazendo pequena, sendo que quando tu vê a vida real, somos todas muito parecidas, todas com desafio. Por isso que eu digo, os recortes, eles encantam pra te chegar no lugar. Mas se tu vai ver a vida real, tá todo mundo lá, batalhando, né, buscando curar suas feridas, romper suas barreiras e tudo aquilo que a gente precisa fazer para crescer, para expandir, para tocar mais pessoas. Porque, na verdade, esses recortes bonitinhos de pessoas que realmente têm propósito fazem isso porque eles querem tocar muita gente. E é uma forma. E hoje, quando a gente olha para o feminino, tu acha que a gente já tá quase chegando no feminino mesmo ou a gente tá engatinhando ainda? Porque a gente teve vamos ver se tu concorda com essa linha de raciocínio, a gente teve um movimento de que a mulher era forte o suficiente, que ela conseguia absolutamente tudo e que, vamos dizer, algumas até falavam, eu era uma dessas mulheres, inclusive, que não precisavam de homem para nada. Então isso virou uma bandeira, aí todo mundo foi nesse movimento em massa. Opa, peraí, cansou, vamos voltar a algumas casas, aonde a gente se perdeu aqui, porque realmente a gente não nasceu com essa, temos força sim, mas a força para carregar tanta coisa assim, não, né? Então, opa, estamos cansando. Para onde precisamos olhar? Estamos nesse ponto de reflexão ou já estamos nos movimentando para voltar para o nosso feminino? O que tu acha? Acho, na verdade, Jéssica, isso aconteceu agora há poucos dias, algumas coisas dentro de lugares que eu conheço com mulher. Eu acho que o feminino ainda está longe da cura. Eu acho que a mulher ainda está muito na disputa.
Muito, entre elas mesmas. Já não é mais com o masculino. Não é sociedade, não é nada, é elas. Entre elas. Então, e eu acho que também, porque o que acontece? Quando a gente vai na busca do feminino, acontece muito o oposto, né? Vai pro feminino, quero sair daquele lugar de luta, e aí vai, acessa o feminino realmente, né? E vai muito pro outro lado. E aí perde a força. Fica num lugar onde ela não dá mais conta, e daí também não é bom. Desequilibra também. Desequilibra também. E até chegar ao caminho do meio, aí eu acho que ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E aí elas se permitirem também, sabe, olhar pra isso. E essa disputa, onde tu acha que é a maior raiz, assim, dessa disputa? Tu acha que o digital contribuiu muito pra isso? Ou tu acha que é um movimento que sempre teve entre as mulheres e agora está mais visível? Não sei se o digital contribuiu ou não. Difícil essa pergunta. Mas eu acho que, acredito que sim, né? Vamos pensar, eu acredito que sim, porque expande tudo, né? E eu acho que tu ficar olhando a tela lá, desejando aquela vida, desejando aquilo que a outra tá fazendo, só que não olhando porque tu tem que olhar pra tua vida, pros teus valores, pra aquilo que é pra ti, né? Pra te poder olhar pra outra e se inspirar. Eu falo sempre que tem 2 tipos de comparação. A comparação boa, que te leva a comparar a outra pessoa e pensar, ela vive isso, na vida dela é possível isso. O que é possível na minha? E eu me comparo e trago aquilo que é possível para minha vida, né? E a comparação ruim é onde eu me comparo e começo a ter raiva. As mulheres às vezes têm raiva uma das outras, sabe? Julgamento e tudo mais, porque a outra tá fazendo, ela pode, ela tem marido rico, ela não tem filho, ela isso, sabe? Aquele monte de ela que colocam que ela tá fazendo e começa nessa comparação ruim. E eu acredito ainda que isso ainda tá muito mais forte do que a comparação boa. E a internet eu acho que é aquele quadradinho que tu vê ali, quantos minutos que a gente consegue gravar por dia se a gente gravar todo o story do Instagram? Quantos minutos que cabem lá dentro? 90? Cabe 1 hora lá dentro? É 1 hora. Imagina, de 24 recortes. E as pessoas, né, olham para aquilo ali e acham que aquilo ali é a tua vida como verdade absoluta. Como verdade absoluta. Concordo. E aí eu acho que a maioria ainda olha para aquilo ali e repele. Né? Mas porque tem coisa para olhar aqui dentro, você só a gente sabe que tem muita, né? Eu costumo dizer, e eu sei que tu também, que o autoconhecimento não tem fim, né? A gente olha para um lado, respinga outro, tem que olhar para o outro, tem que olhar para o outro. Mas é um caminho que vai filtrando as pessoas da tua vida. Tu vai olhando para as coisas de formas diferentes, vai vindo mais maturidade também, né? Então a gente deixa um pouquinho a expectativa de lado, a gente olha mais para como a gente precisa se posicionar, como a gente deve servir. E nem tudo é sobre nós. Tudo é sobre nós. Tudo é sobre nós. Porque se a gente não olhar para nós em primeiro lugar, automaticamente nada muda na volta. O que você diria se tu tivesse a oportunidade assim de olhar nos olhos de uma mulher que tá ferida, tá machucada, se olha e não se reconhece? Pode ser pelo peso, pode ser por uma traição, tanto de parceiro quanto de amizade, alguém que talvez também possa pensar em desistir do empreendedorismo. O que você diria para ela hoje se tu tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem, uma frase, uma palavra? Que ela se permita olhar para a menina dela. Que ela se permita, sabe que a maioria das mulheres não se permite isso, a maioria não. Muitas mulheres não se permitem olhar para isso, para essa dor dessa menina, porque ela acredita que quando olha para isso é como se ela estivesse desonrando os pais. Porque muitas dessas dores aconteceram na infância. Só que os pais deram aquilo que tinham. E a menina recebeu de alguma forma que hoje impacta na vida dela. E enquanto ela não olhar para isso, para a menina, ela não vai conseguir andar com leveza. Porque essas dores, essas feridas, esse julgamento, vem tudo daquele medo,
daquilo que faltou para ela. E hoje ela busca em outros lugares, busca em roupa, busca em comida, busca... Por que eu pesei 120 quilos? Porque era uma menina ferida ali dentro daquela mulher, né? Por que no começo os brincos e aquilo satisfazia? Porque são os prazeres impuros, rápidos. Dopamina barata, isso. né? Uhum. E isso, por um tempo, ele te abastece. Mas uma hora, se tu querer viver realmente uma vida com sentido, conectada contigo, olhar para as coisas e sentir alegria, tu vai precisar olhar para tua menina. Perfeito. Quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua vida, pelo teu propósito manifestado nesse mundo. Eu tenho certeza que muitas sementes vêm através da tua vida. Honro o teu servir, porque hoje eu sou uma aluna tua, fiz parte de uma turma de mentoria, agora estou na escola também. Te agradeço pela oportunidade de estar nesse ambiente e que cada vez mais tu expanda o teu propósito e que muitas mulheres consigam se conectar ao autoconhecimento e à cura, que eu sei que são os teus pilares principais. Eu que agradeço a oportunidade, sabe que eu te admiro muito, a tua história é linda, esse lugar aqui também nasceu para servir a vida, para servir a história, para servir a mulheres. Parabéns e muito obrigada pela confiança mais uma vez e pelo convite. Obrigada. O Entre Nós fica por aqui, mas eu te convido a acompanhar o restante da grade de programação.